Realmente a nossa alegria, ela é uma alegria ilógica. É uma alegria no qual nós não entendemos, mas sentimos. Independente de qual seja as circunstâncias, nós a sentimos. Sentimos na alma, não é algo que não seja real ou falso, é verdadeiro. Porque essa alegria, ela vem não somente do nosso Deus. E falando com Deus, o que falar? Senhor, eu passei a semana toda, eu não tenho noção, clamando ao Senhor, porque eu precisava ouvir Deus falar comigo, para estar aqui e trazer aquilo do coração de Deus, não de mim. E eu tenho certeza que todos aqueles que Deus escolhe para ministrar passam pela mesma situação que eu. A preocupação de falar aquilo que Deus quer falar. E não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, que Deus quer falar. E até quinta-feira Deus não havia falado absolutamente nada, eu entrei em desespero. O Gabi sabe. Gabi, Deus não falou comigo, eu não sei, não tem nada, minha cabeça tá. E eu dobrei o joelho e falei, Senhor, tu não vai fazer isso comigo, fala comigo. E Deus falou comigo. Interessante que o Antigo Testamento, para mim, eu tenho o Antigo Testamento como algo que eu gosto muito. É um livro histórico. Embora saibamos que lá se tratava de lei, a lei que apontava o pecado. Nós estamos no tempo da graça, a graça que nos oferece um favor imerecido, um dom, a salvação. Mas mesmo assim, o Senhor me levou ao Antigo Testamento. É uma história linda que eu reli e confesso para os irmãos que fiquei muito envolvida e emocionada. Porque vai falar de um profeta que viveu em um tempo muito difícil, que não é diferente de hoje. Interessante também que eu notei que por estar vivendo o tempo da graça e não da lei, lá naquela época, o comportamento daquele povo judeu não é muito diferente de hoje. Não é mesmo. Muitas coisas parecem que estão sendo vividas hoje. E ali, eu lendo o livro de Abacuque, eu convido você que abra no capítulo 3, eu titulei essa mensagem como intimidade e em seguida uma alegria ilógica. Intimidade na delicadeza do diálogo de Abacuque com Deus. Eu vi delicadeza, eu vi uma pessoa que realmente sentiu por um momento estar em crise pela situação do momento, mas em nenhum momento ele foi imprudente, rude, ele foi delicado. O relacionamento dele com Deus foi algo que me despertou uma intimidade que nós hoje como igreja precisamos ter, mesmo em circunstâncias adversas muito difíceis. Ele mostrou algo que eu disse assim, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa intimidade. E acredito eu que essa alegria ilógica nós já sentimos, porque aqui, na peça, com as crianças, que parecia ser, foi simples, não. Foi uma mensagem tremenda, porque complementa o que nós vamos ouvir hoje. Que mesmo que nos falte, mesmo que não obtivemos respostas de Deus, essa alegria, ela é ilógica, ela é constante, ela é tremenda, onde o mundo nos vê como loucos. Você sabia disso? Que as pessoas nos vê como loucos. Eu já fui chamada de aquela frase, aquela palavra que diz que nós somos fanática. Já fui chamada de fanática doida. Fanática doida porque por um momento a minha circunstância
pessoas que estão à minha volta que não têm nenhuma intimidade, talvez até conheça, talvez até viva entre essas paredes, mas não tem essa intimidade, diz como que pode? Ah não, e eu já tinha feito isso, já feito aquilo, aí começa a vir trazer outras, mas nós não, nós temos a convicção de que é o nosso Deus. Eu quero ler um pouco do cântico, mas nós vamos voltar lá no início do livro para entendermos melhor o porquê ele chegou aqui. Ele chegou aqui nessa alegria lógica. Ele primeiro teve uma intimidade, ele teve um momento mesmo, uma insatisfação. Diz assim a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Abacuque. Eu vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. E contra os rios, ó Senhor, é contra os rios que tu estás irado? É contra o mar que estás enfurecido? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no seu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu calas a terra com enchentes, as montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu, as águas debaixo da terra fugiram, as suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira marchaste pela terra inteira, a tua fúria pisaste as nações, saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados, quando avançaram como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Porquanto vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor. Em outra versão, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Aí eu percebo que o livro de Abacuque, ele pertence a uma época muito turbulenta da história do povo de Deus, numa altura em que o equilíbrio e forças estavam a passar dos assírios para os babilônios. O domínio da Síria chegou ao fim com a destruição da sua capital Nínive pelas forças invasoras da Babilônia em 602 a.C. Menos de 20 anos depois de Abacuque ter escrito seu livro, os exércitos babilônicos destroem completamente os assírios e levam para o cativo os principais cidadãos de Judá. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas e entender. Abacuque, ele estava em um tempo no qual o povo estava fazendo tudo de errado. Israel estava levado a pensamentos, a todo vento de coisas pelos assírios. E Abacuque ali, ele começa a se incomodar com aquilo.
Não é diferente hoje que a gente vê por aí tantas coisas estranhas, tantos dogmas que nós aprendemos e ouvimos na escola de profeta, tantos dogmas que até alguns nós aceitamos, mas que em muitas situações ferem a palavra, foge daquilo que é realmente o essencial, o que é divino e o que é para nós vivermos. Abacuque percebeu que o povo estava se envolvendo com misticismo. É diferente de hoje, da igreja, de muito por aí. Igrejas que se envolvem com misticismo, que é preciso aquilo ser real para que eles vivam o evangelho. Invencionices, modismo, ele viu imoralidade, ele viu tanta coisa terrível, a ponto dele chegar e dizer assim: olha, o meu ser está começando a não entender isso, eu não consigo entender e aceitar essas coisas. Ele viveu uma profunda crise espiritual, ele viveu isso, a ponto dele ter um diálogo com Deus. Mas o que me alegrou, me deixou meio que fascinada após eu ter relido essa história, foi a delicadeza dele chegar até Deus. Porque se você ler os 3 capítulos, ele foi considerado dos 12 profetas menores o 8º, não por desqualificar ele como pessoa, como profeta por ser menor, mas pelas suas escritas serem menores. 3 capítulos. Eu pude ver nele ali uma reverência, embora ele estivesse não conformado com aquilo, mas uma reverência, um cuidado de chegar a Deus, porque ele teve isso. Eu percebi, eu consegui me envolver nessa história e eu fiquei emocionada. E eu disse: Deus, como tu és lindo, como tu trata, em um tempo da lei. Aqui ele começa os questionamentos dele a partir, aí nós vamos lá no capítulo 1 de Abacuque, aonde ele diz assim: peraí, Senhor, tem coisas erradas aí. No versículo 2 do capítulo 1, aparece a primeira queixa dele. Ele começa a dizer: olha só, Senhor, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que estás fazendo tanta... Por que permite tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte, e por isso ninguém obedecerá à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Hoje, nos tempos de hoje, se pararmos para pensar, o que nós temos visto por aí? Uma política completamente louca. Uma política que está levando muita gente a ficar confuso. Graças a Deus que a maioria consegue perceber essa loucura toda que está sendo. E a gente sabe que muita coisa é cumprimento da palavra. Mas mesmo com tudo isso, percebemos que o mundo está completamente de cabeça para baixo. Os valores estão invertidos. As pessoas estão como que zumbis. Muitos estão sendo levados, não conseguem enxergar o quanto nós precisamos chegar a uma conclusão de que tudo está errado. Esse momento de Abacuque aqui, ele percebeu isso. Violência por toda parte. Quando nós estávamos vindo de ônibus, nós ouvimos que teve por um percurso, alguns motoristas tiveram que desviar de onde estavam passando, isso, porque estavam no tiroteio. Passamos por 2 comunidades, tiroteio. Nós saímos de casa e se vamos voltar, Deus é que sabe. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão desaparecendo.
o que mais eu vejo publicar em Facebook, por aí, fulano desapareceu, vamos ajudar a encontrar, compartilhe. Doenças, pessoas morrendo de doenças. Parece que o mundo está um verdadeiro caos, sabe? E a gente, como igreja de Cristo, estamos aqui e nós precisamos ser o equilíbrio desse mundo. Nós precisamos estar ligados para que eles vejam que nós estamos levando a verdade. Precisamos estar com a verdade. Mas infelizmente, a gente vê a igreja de Cristo, infelizmente, em muitos lugares, levando o evangelho distorcido, a ponto de escutar pessoas dizerem: eu não quero, não vou, eu ir pra lá pra quê? Lá é assim, lá acontece isso, sabe? E naquele grande dia, isso será cobrado. Porque por mais que nós estejamos no tempo da graça, aonde eu, particularmente, minha opinião, eu não possuo livre-arbítrio. Eu não possuo. E creio eu que a igreja também não. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus e você também, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas vontades são nulas. Porque eu posso errar, o meu coração pode se enganar. Talvez aquele caminho que eu acho que é legal não seja. Deus fala: não vai. Então eu não tenho que ir. Significa que eu tenho livre-arbítrio? Não, eu não tenho. Eu acho que nós não temos. Eu acho que não tenho certeza. A igreja não tem livre-arbítrio. Eles lá podem dizer que eles têm, nós não temos. Cristo vive em nós, é a vontade dele que tem que ser maior e que tem que prevalecer, mesmo que doa. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Não é assim? Mas se eu pudesse, eu faria isso. Aconteceu algo interessante. Sexta-feira eu fui fazer uma entrevista de emprego, hora que entrei no minha Vitória. Eu estava no metrô e ali, todos que estão no metrô sabem que às vezes tem aquela pessoa que conta uma história da vida dela todinha, o caminho todinho, não é isso? Aconteceu isso sexta-feira. Fiquei perto de uma senhora e ela começou a contar. Eu era casada, 2 filhos, e o meu marido foi assassinado brutalmente por causa de um celular. Aquele maldito que matou o meu marido era de menor. Agora ele já deve ser de maior de idade. Se ele estiver vivo, esse maldito está matando mais por aí. Mas eu continuo criando as minhas filhas. Continuei, aliás, criando as minhas filhas. Hoje, uma está com 17, ela falou a idade. Inclusive, a mais velha já está para fazer faculdade. Eu olhei, sabe? Eu fiquei ali naquele metrô. Parecia que estava só eu e ela, porque eu entrei dentro dos olhos daquela senhora e eu percebi a marca da dor, as marcas do sofrimento sobre ela. E ela disse assim: mas o meu pai, todas as vezes que eu estava triste, meu pai dizia assim para mim: filha, não perca a sua fé. Deus, ele está no controle de tudo, ele não perdeu o controle. Ainda que o jaz, o maligno, ele está no controle ainda de todas as coisas. E isso segundo ela, a fortalecia para continuar. Aí eu escutei aquilo tudo. Eu já estava mastigando, sabe, essa mensagem. Eu disse assim: meu Deus, realmente a nossa esperança é Ele. É Ele. Nós estamos vivendo num mundo de caos. E aqui Abacuque, quando ele faz essa primeira, vamos dizer, queixa para Deus, ele vira para Deus e diz assim: Deus, o Senhor não está vendo, não? Olha como é que esse povo está, Deus. Povo, os judeus, olha como é que eles estão vivendo a sua própria sorte, sabe? Estão envolvidos em misticismo, porque para que a minha fé seja exercitada, eu preciso pegar, sabe, uma ruda, eu preciso pegar uma flor, eu preciso fazer essas coisas aí, sabe? Que eu não sou contra quem faz, mas eu não faço. Eu não creio nisso.
Essas pessoas precisam disso. Abacuque começou a perceber que o povo estava totalmente desalinhado, fora da vontade de Deus, tinham se entregue ao paganismo, tinham se entregue a deuses diferentes, estranhos. E ele começa a perguntar: Senhor, tu não vai aí, tu não vai punir? Com certeza Abacuque queria escutar de Deus assim: não, filho, vou punir, calma, eles vão. Mas aí Deus dá uma resposta que deixou Abacuque perplexo, completamente perplexo. Deus fala para ele assim, nesse diálogo de intimidade, que para mim, no meu ver, no meu entendimento, se chegar a Deus, precisa haver essa intimidade. E ser íntimo é você se relacionar, é você estar em constante conversa, em constante contato. Intimidade é isso, né? Como existe intimidade de um casal, intimidade de uma amizade, sabe, que você fala pro amigo o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Esse é o verdadeiro amigo. Amigo não é aquele que fica, não, legal, a pessoa está toda errada. Não, amigo verdadeiro vai falar o que ele precisa ouvir. Relacionamento íntimo para mim é isso. Abacuque tinha. Nós precisamos ter aquele momento de dobrar o joelho, mesmo se você não tiver, eu não estou com força de dobrar o joelho, Senhor, eu vou sentar aqui, ou se você estiver em pé, em qualquer lugar, eu preciso, Senhor, é assim, assado, sabe, às vezes você está num local público, você começa a olhar para o alto e falar, a pessoa vai te chamar de doido, mas isso é intimidade, sabe? De repente você está num local, isso não é loucura não, isso não é uma coisa que não é real, isso acontece. De as pessoas estarem em certo lugar e ouvir uma orientação de Deus e falar: Deus falou comigo agora. Eu creio nisso. Eu creio. E a igreja precisa crer que Deus, Ele é assim. É assim que Ele quer se relacionar conosco. Porque quando Abacuque, ele se aproxima, quando ele mesmo em um momento de descontentamento, ele não estava feliz em ver o povo de qualquer maneira, os judeus, o Judá, estava todo mundo. E ele vai lá, um posicionamento de intimidade: Senhor, é isso, você vai fazer alguma coisa, ele volta. Mas o que o Senhor vai fazer? E Deus responde: os babilônicos castigarão Judá. Aí Abacuque: peraí, não entendi. Os babilônicos, eles vão punir Judá. Babilônia era uma cidade, era um povo, era uma nação tão poderosa, mas tão cruel, sem princípios. Era uma nação que Abacuque sabia que Judá certamente seria castigada, se tornaria escravo dele. E aí ele começa a falar com Deus. Ele se queixa e ele se surpreende com a resposta e diz: como é que é um Deus tão justo pode servir-se dos ímpios de Babilônia para castigar alguém mais justo do que ela? Em outras palavras, ele diz: Senhor, peraí, eu sei que esse povo aí está meio doido, está meio seguindo para os caminhos errados, mas o Senhor vai castigá-los com um povo pior ainda, um povo perverso, cruel, uma nação terrível. E Deus diz: sim. Mas aí o que ele faz? Ele faz essa segunda pergunta. Olha só, você está entendendo a intimidade? Às vezes nós estamos vivendo um caos na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo tribulações, perdas, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de que parece que nada dá certo. E a gente começa a questionar, a falar. Mas aqui o que eu aprendo com ele, com este profeta, é que nós não estamos impedidos de sentir isso. Eu não estou impedida de me sentir triste, me sentir em um momento de crise, de descontentamento, de querer resposta. Eu não estou isenta, você também não. Somos humanos, estamos aqui para isso, o Senhor nos entende. E a Bíblia diz que Ele, o Senhor, se
pó, somos fracos. Essa carne, meu Deus, se nós alimentarmos ela, é destruição, morte na certa. E o Senhor sabe disso. Então nós não estamos isentos a nada disso. Nós estamos aqui para isso. O Senhor quer isso. Ele quer, sabe o que Deus quer? Ele quer sinceridade. Ele quer um povo franco. Ele quer um povo disponível. Ele quer um povo de coração aberto. Porque às vezes nós aprendemos que é pecado, ó, você tem que ser assim, e coloca ali você como no tempo realmente da lei, você não pode agir dessa forma, mas o nosso Deus, Ele nos dá liberdade de chegar até Ele. Ele nos manda entrar no quarto, fecha a tua porta, fala comigo que eu vou te responder. Eu te desafio nessa noite a dizer a você que Deus, Ele nunca deixou de responder os seus filhos. De repente a resposta possa ser que não seja no meu tempo, porque o meu tempo é diferente do tempo de Deus. Nós temos um tempo que é agora e o tempo de Deus é outro. Mas Ele responde. Ele responde porque Ele vive. Aí sabe o que Abacuque faz? O que me deixou também, nossa, Deus, eu quero fazer isso sempre. Abacuque se posiciona, aguarda a resposta de Deus em uma torre, vigiando. Olha só o detalhe. Ele aguarda, ele se posiciona, ele não fica de qualquer maneira, ele não vai fazer biquinho, ele não vai fazer, não vai chorar, fazer essas meninices que muitas das vezes nós fazemos, meninices, porque batemos um pezinho que não acontece do jeito que eu quero, Deus não me respondeu, vou entrar em crise, sabe? Ele se posiciona, ele vai para a torre de vigiar, ele vai ficar atento. Eu vou aguardar a resposta de Deus. Isso aqui nem é impossível não. Isso aqui nem é impossível não. Está falando isso? Isso não é impossível. Quando nós se posicionamos, eu acho que é uma das coisas que Deus mais espera de nós, quando nós nos posicionamos. Essa palavra se posicionar, ela tem um significado tremendo. Eu me posiciono, talvez você imagina fisicamente, né? Ficar igual um soldado. Mas esse posicionamento é aqui, ó. O posicionamento aqui, do entendimento. O posicionamento quando eu começo a compreender que eu preciso estar em Cristo, que eu preciso ouvir mais a Cristo, eu preciso aprender, porque dizer que eu sou imagem e sou a semelhança de Deus. Ser imagem de Deus e se assemelhar a Ele é diferente. E é profundo. Porque eu tenho que me parecer com Ele. Eu não posso chegar nesse altar aqui, eu não posso aqui pregar uma coisa que quando eu sair desse altar eu vou fazer ao contrário. Quando eu me digo que eu quero ser semelhante a Ele, eu preciso aprender o que meu Jesus faz. Os discípulos ficaram atrás dele, eles queriam, mesmo que vacilaram, vários vacilaram, mas eles queriam aprender, eles sentaram. Jesus tinha um poder, gente, que eu vou te falar, uma simplicidade, tão linda, que eu quero um dia poder olhar para Jesus, abraçar ele muito, sabe, de estar nos lugares e atrair uma multidão para ouvir sermões, para ouvir parábolas, para ouvir, talvez, coisas simples que nós falamos aqui, que muitos que não estão nessa intimidade, nessa intensidade com Ele, entra aqui e sai aqui. Mas se você parar para ver o significado de coisas tão simples, tipo, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Nossa, que significado tem isso? Mas nós vamos passar a compreender quando a nossa intimidade estiver aqui nele. Quando nós nos relacionarmos com Ele de verdade mesmo,
que alguns contentamentos estejam em mim, eu vou nele. Eu não posso estar descontente e eu talvez ir no microfone, olha só, é isso, olha. Não, eu vou em Cristo, eu vou nele, é Ele que vai mudar a circunstância, é Ele que vai mudar a história. Ele se posiciona, ele vai para uma torre vigiando para ouvir a resposta divina. Aí a resposta de Deus vem: a Babilônia, ela vai ser castigada, e a fé será recompensada. Em outras palavras, o que o Deus Todo-Poderoso disse para Abacuque? Não se preocupe não. Eu vou usar eles contra Judá, porque é propósito meu. Eu preciso. Isso vai ter que acontecer. Isso vai acontecer. Mesmo que você esteja perplexo, talvez me peça, mas vai acontecer. Mas não te preocupe não, porque o juízo também chegará para eles, os babilônios. Não te preocupe. Aí quando Deus fala isso para ele, diz assim: e a fé será recompensada, e aqueles que permanecerem fiéis, com a sua fé firmada no Altíssimo, serão recompensados. Diante da turbulência, do vendaval, tudo aquilo que Deus permitir, se aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados. Me traz a memória de um adorador. O nome dele, Asaf. Lá em Salmo 73, ele também, em um momento, meu Deus, ele ficou meio que chateado. Ele diz assim: olha, meus pés quase se desviaram, Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou vendo todo mundo lá fora sendo abençoado. Eu estou vendo os ímpios lá com o carrão, estou vendo todo mundo conseguindo. As pessoas conseguem e eu não consigo. O que é isso? Eu não estou vendo justiça até no enterro deles. Para você ver o nível que chegou no descontentamento de Asaf. Asaf era um adorador. Asaf acompanhava Davi. Ele fez parte dos principais clãs daquela época de adoradores. Ele sabia. Sabe, ele veio com Davi quando a Arca da Aliança foi para Jerusalém. Ou seja, ele tinha contato. Mas ele também teve um momento que ele ficou descontente. Ele fala: a intimidade não pode faltar. Intimidade com Deus. Intimidade de entender os propósitos dele. Aí, ele vai falando: é isso, Senhor, é aquilo. Ele vai se questionando. Mas aí, quando chega, se eu não me engano, no versículo 17, ele entende: Deus, quando eu entrei no teu santuário, eu pude compreender. Eu compreendi tudo, qual seria o fim deles. Sabe qual é a maior alegria nossa? É estar em Cristo. Essa é a nossa maior alegria, estar em Cristo. Ele percebe isso. Eu entrei no teu santuário, meu Deus, tudo foi revelado. Sabe? Então eu aprendo que nós não estamos isentos a ter aqueles momentos: Senhor, eu estou descontente. Mas nós não podemos perder essa intimidade para nós entendermos os porquês que, ainda que para o povo de Israel não tinha jeito, eles iam passar por tudo aquilo. Os babilônicos iriam tomar a Síria, porque foi isso que aconteceu. Eles acabaram com os assírios, porque os assírios chegaram a um momento também horrível da vida deles, do governo, de tudo. Foi tomado pelos babilônicos e eles foram levados de fato como prisioneiros. O povo foi aprisionado. Deus permitiu. Cadê Deus? Sabe, o mundo fala isso, o mundo pergunta quando nós estamos em momentos difíceis. O mundo pergunta, sabe? Quando em algumas situações Deus vai lá, Deus permite, né?
Porque Deus, ele é justo. Deus não burla a sua palavra. Ele não pode fazer nada que venha contra a sua palavra em termos de justiça, porque ele nos ama. E ele é justo no que ele faz. Se erramos, nós vamos colher. A lei da semeadura não foi tirada, embora estejamos no tempo da graça. Aquilo que nós fazemos, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Aí eu começo a perceber o quanto o nosso Deus, ele nos ama de uma forma incondicional, porque para mim, essa atitude de Deus, eu não tenho dúvida de que ele permitiu que os babilônios levassem o povo, foi por amor. Somente por amor. É o que ele tem comigo com você. Quando nós estamos em tempos difíceis, é amor. É amor, é um amor tão grande para não nos perder. Precisamos passar por alguns caminhos de pedra, caminhos às vezes que vai acontecer coisas. Aí eu te pergunto, ele é injusto? Não, ele não é injusto. Como eu ouvi uma irmã dizer para mim que não entendia por que Deus permitia a fome. Por que Deus permite a fome? Foi um slide que nós estávamos vendo nessa época, daquelas criancinhas da Etiópia muito magras, esqueléticas, com fome, se arrastando. Inclusive até essa semana a Sandrinha postou um vídeo que eu fiquei, nossa, muito comovida. E ela disse assim, não, para mim, Deus não existe não. Aí tivemos uma visita de um casal na nossa casa essa semana que disse que a Bíblia é um conto de fadas. Ela não acredita. Para mim a Bíblia foi escrita como uma historinha, uma história, um conto de fada, um conto que não é real. Aí eu falei assim, nossa, você pensa nisso mesmo? Eu fiquei assustada, você pensa isso mesmo? Você não crê? Não, eu até creio em Jesus, sabe? Eu até acredito que ele até veio nessa terra, mas essas coisas que estão escritas aí foram homens que escreveram. Aí ela falou, pô, para que existem essas igrejas tal, que mandam usar roupa tal? Aí eu falei até um pouco sobre os dogmas. A gente, eu e o Gabriel, começamos a falar sobre. Eu falei assim, olha só, o evangelho genuíno, ele está aqui. Ele está aqui para ser vivido. Infelizmente, essas invencionices vêm e atrapalham. Eu confesso para os irmãos, eu não concordo com muitas coisas. Porque Jesus, ele tem aqui, ele tem um modelo de salvação. É claro que hoje a gente vê muitas pessoas considerar a graça, confundi-la com libertinagem. Graça não é libertinagem. Graça não é você fazer tudo o que você quer. Não. A graça nos dá liberdade em servir a Jesus. Ele nos dá a liberdade de chegar a Ele. Eu tenho as minhas dúvidas a tirar. A Bíblia me tira as dúvidas que eu preciso ter. E se textos isolados são aplicados em alguns lugares, nós temos a inteligência que Ele nos deu para meditar na Sua palavra. Porque às vezes por uma palavra mal colocada, mal dada, por um ensinamento que está fora dessa verdade, leva muitos para o inferno. Tem pessoas que tomam antipatia pelo Evangelho. Eu conheço pessoas que tomaram a versão da palavra. Não traga pastor na minha casa. Sabe? E isso é triste. Isso um dia será cobrado. Aquele grande dia vai ser cobrado. Nós estamos aqui para ministrar a verdade, para levar ao povo que o Senhor é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Que ainda que existam questionamentos, quando nós entramos no santuário, esse santuário significa a intimidade tua com Deus. Ela é pessoal, ela não é medida. Eu não posso medir a espiritualidade minha com a da pastora Rosângela, com o pastor Ricardo. É pessoal. E nós temos esse acesso. Sabe como?
Cristo. Ele veio para isso, para rasgar de alto a baixo tudo que nos impedia de ir diretamente ao Pai, ao Filho. Nós temos esse acesso e Ele nos coloca como igreja nessa terra para fazermos a diferença. E eu confesso para os irmãos aqui que eu preciso aprender muito, quero aprender muito de Deus. Aí o que me fascina quando entra e sai da intimidade e entra numa alegria ilógica. Que alegria é essa, gente, que nós temos? Que alegria é essa quando tudo está errado, tudo está ruim, tudo está sendo contrário, não conseguimos, talvez, algumas coisas, estamos passando em fases na nossa vida difíceis, talvez desemprego, talvez algum problema familiar, talvez é um filho que precisa voltar para os caminhos, talvez é uma situação que aos seus olhos, nossa, é muito difícil, está muito difícil, mas eu me alegro. Essa alegria é alegria de alma, é uma alegria que quem proporciona chama-se Espírito Santo. Ela é real. E eu digo para você por experiência própria, eu não estou sendo hipócrita, você pode ter certeza que eu estou usando a minha sinceridade. Em tempos difíceis na minha vida, de eu estar alegre, alegria de alma, de as pessoas não entenderem, de eu estar dentro de um problema. Eu digo a minha família porque são pessoas que eu me relaciono o tempo todo. E de me ver, sabe, rindo e tal, pô, não dá para entender, eu falei assim, dá. Jesus, eu brinco, eu falo, Jesus, é Jesus na veia. Aí fica rindo assim e tal. É possível sermos alegres, mesmo vivenciando tribulações, porque Abacuque mostrou isso. Ele disse para Deus mesmo em um momento que ele quis resposta. Porque na verdade Abacuque viveu ali, foi um momento que ele, olha só, Deus, eu só quero que o Senhor me responda. Quando ele sobe, quando ele fica na torre vigiando, ali eu vi um respeito, ali eu vi um amor, ali eu vi uma cumplicidade dele com Deus, sabe? Não foi uma coisa de agressividade, rebeldia, porque até isso Deus entende. Até aqueles que se ira, até aqueles que por um momento não chuta o balde, grita, né? Como eu já vi relatos de pastores, pregações de pastores dizendo, contando suas experiências com suas ovelhas e dizendo que uma ovelha minha presenciou, descobriu uma traição do esposo, ela pegou um martelo e ela quebrou o carro do marido todinho. E ela disse para Deus, eu não quero mais saber de nada. Mas depois ela foi para o gabinete do pastor. E o pastor disse, você foi humana. Talvez se você não fizesse isso, eu ia morrer de infarto. Você botou para fora. E ele deu uma palavra pastoral. Talvez até esses que têm essa reação, Deus, ele está ali, ó, contigo, para te responder. E essa alegria, ela é linda. E quando eu olho para essa oração, e depois dele orar a manifestação da ira e da misericórdia de Deus, viram no passado, o profeta termina com uma confissão de confiança e de uma alegria ilógica. Alegria ilógica, é uma alegria sem razão. Sabe o que é uma alegria sem razão? É você sentar comigo e me contar, ó, não tenho dinheiro para pagar minhas contas, não. Vou para casa agora, e os meus filhos, eu acho que nem sei o que eu vou fazer para eles comerem hoje, mas eu estou tão alegre. Eu estou numa alegria com Jesus, porque Ele é meu Salvador, porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Eu estou viva. Eu posso, talvez, conquistar amanhã coisas que hoje eu estou lamentando, mas eu estou aqui de pé. Essa alegria vem do alto, vem do Senhor. E quando eu reli essa história de Abacuque, eu comecei a entrar nesse contexto aqui que ele traz com tanto amor, ele traz, eu vejo ali em Abacuque, eu vi nele algo assim, muito espiritual, vi muita espiritualidade nele, eu vi humanidade nele também, eu vi humanidade,
pensar como é que pode um Deus tão justo, que tem olhos que só enxergam olhos bons e perfeitos, permitir ou até fazer com que uma nação tão perversa puna outra que não é tão perversa assim, sabe? Mesmo nesses momentos eu vi humanidade, eu vi amor, eu vi respeito por Deus, sabe? Eu vi momentos em que Deus falou com ele, mas que Deus também o confortou, porque ele disse que a fé recompensaria aqueles que forem fiéis. Permaneça com a sua fé em Jesus. Eu preciso permanecer com a minha fé em Jesus. Talvez o que você esteja esperando ainda não aconteceu. Talvez você esteja também nessa fase de Abacuque com interrogações e questionamentos. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Esteja certo que aquilo que Deus tem para você é perfeito. É perfeito. Mesmo que Ele permita que algumas coisas aconteçam, é perfeito. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus nunca falha. Deus, Ele é lindo. Aí em um livro, estava relatada essa história, uma irmã muito triste que perdeu o seu filho. Ela chegou para o pastor dela e disse assim: pastor, aonde estava Deus quando Ele permitiu que o meu filho morresse? Meu filho morreu, meu filho foi assassinado. Aonde Deus estava? O pastor riu para ela, com todo amor, e disse assim: Deus, Ele estava no mesmo lugar quando Ele entregou o seu único filho para morrer comigo e você pelos nossos pecados. Ele estava no mesmo lugar. E ali ela chorou copiosamente, porque nós começamos a entender que Deus, Ele é justo. Deus não ama mais a minha vida, mais do que a da pastora ou de qualquer outro. Ele nos ama de igual. E se talvez a minha proporção seja maior do que a sua, digo em questões de dificuldades, Ele sabe que eu posso suportar. Talvez a sua porção eu não aguente, mas a que está sobre mim eu vou aguentar, porque Ele é Deus justo. Ele nunca vai fazer aquilo além. Talvez se hoje aqui nós estamos reunidos com muita alegria no coração com Deus, porque este lugar aqui foi plantado para ministrar a verdade que liberta, o verdadeiro evangelho que muitos precisam ouvir, que muitos estão desacreditados. Nós estamos aqui com um ano. Glória a Deus, vamos profetizar que esse lugar cresça e que mais pessoas estejam aprendendo o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de intimidade com Deus. O verdadeiro evangelho, sabe de quê? De que Deus, Ele é fiel e justo. E que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos campos, ainda que falte o produto da oliveira, ainda que falte tudo, todavia eu vou estar alegre. Sabe por quê? Sabe qual é o nosso maior objetivo? Nós estamos de passagem aqui. O nosso maior objetivo é a Canaã celestial, é o céu, são as mansões, é estar com Jesus. Aqui essa passagem, nunca fomos enganados por Deus. Se alguém ouviu lá fora outra coisa, é mentira. Jesus disse: teríamos aflições, vocês vão ter, nós vamos ter aflições. Para mim, gente, o evangelho é aflição. Se não está tudo bem para a tua vida, desculpa lhe dizer, comece a orar. Quando tudo está dando certo, nada está acontecendo, comece a orar, comece a buscar. Porque o evangelho de verdade é aflição, é afronta, é você andar na rua e as pessoas olharem com raiva para você sem ter motivos. É alguém dizer na tua cara: olha, eu não vou com a tua cara, mas por que eu nunca te fiz nada? Isso é evangelho, sabe? Porque você carrega aqui, ó, a presença daquele Todo-Poderoso. E lá fora o mundo jaz o maligno e eles não nos entendem. Aí a gente começa a perceber que tantas coisas são desnecessárias. Tantas coisas são desnecessárias de verdade. Caráter de intimidade é o que eu e você precisa ter. Caráter de intimidade. E
E essa alegria ilógica, a alegria de alma, a alegria que ela é verdadeira. Verdadeira. Para terminar, eu recebi uma notícia que me deixou imensamente feliz. Imensamente feliz, vocês não têm ideia. De uma pessoa que estava envolvida numa situação muito terrível relacionada ao pecado. E que parecia que, aos nossos olhos, só um milagre. E essa pessoa, ontem, aos prantos, dentro do metrô, me chamou no zap e me relatou. E disse que não estava conseguindo parar de chorar dentro do metrô, porque ela sabe que Jesus está voltando. E ela disse o seguinte: eu pedi a Deus para falar comigo, mesmo eu estando num pecado nojento, eu sei que Ele me ama. E eu disse assim para Deus: Senhor, não querendo ser ousada, mas cedo, quando o Senhor estiver próximo a voltar, tiver as portas, me dá um sinal. Eu sei que o que eu estou te pedindo é o meu egoísmo, porque na verdade ela queria continuar no pecado, que estava confortável, e que voltasse para Jesus quando estivesse já perto, ela ia se regenerar e tal. Mas Deus é bom? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Ela teve um sonho em que o céu se abria. Ela viu pássaros, pombinhos, aquela coisa bem bonita mesmo, parecendo até filme, o céu se abrindo, os pássaros voando e tal. Mas quando ela olhava, ela via como se fosse o Filho de Deus de pé. E quando ela olhava para os lados, ela não via as pessoas do qual ela convive. E ela entendia no sonho que Jesus tinha voltado e ela tinha ficado. Ela dobrava os joelhos, no sonho ela dobrou os joelhos e chorou gritando que se cumprirá, quando diz lá nos evangelhos que este dia será como um ranger de dentes. Como é que é ranger de dentes? Eu acho que a pessoa que está rangendo dente, ela está sentindo uma dor, sei lá, um pavor, uma coisa terrível, né? Então a Bíblia compara que vai ser um ranger de dentes, um choro, um desespero na humanidade para aqueles que ouviram e não deram ouvidos. Eles vão saber que é a volta de Jesus. Ainda que muitos malucos vão falar que foram os ETs, vai haver várias especulações, mas aqueles que um dia ouviram, eu acredito todos, vai saber que foi a vida de Jesus. Ela disse que na hora ela lembrou e começou a gritar. Ela acordou daquele sonho e disse assim: meu Deus, eu preciso voltar, porque agora eu sei como o Senhor está voltando. Quem viu também a reportagem da Dilma, que ela já assinou sobre a questão do chip, e que a partir daqui a 2 semanas, não sei, já vai haver já a transição, não vai ser mais o cartão, né, de identidade, agora vai ser o chip. Bom, eu já vejo isso como indício de que, meu Deus, o pai está de pé, esperando, o filho está de pé, esperando o pai dizer vai. Você está entendendo? E ela, no zap, falando contigo, para de chorar, quer dizer, enfim, está voltando para Jesus. Glória a Deus. Está voltando. Eu creio que ela estará conosco. Sabe o que é isso? O amor de Deus incondicional. É um amor que Ele até permite que coisas terríveis aconteçam na nossa vida para forjar o nosso caráter, a nossa natureza ruim. A nossa natureza é ruim. A nossa natureza, sabe qual é a nossa natureza? É se vingar. A nossa natureza é ficar com raiva. A nossa natureza é falar mal. A nossa natureza é querer fazer justiça com as próprias mãos, como aquele relato que o pastor Ricardo colocou no feito. A nossa natureza é essa. Mas quando nós começamos
nós entramos a entrar no santuário como Asaf, quando nós entramos no Santo dos Santos, naquele lugar que é só nosso e Deus, é eu e Deus, é você e o Senhor purinho, nós começamos a compreender que nada disso nessa terra tem valor, isso tudo aqui é apenas passageiro, a casa que eu moro vai ficar, o carro que alguns têm vão ficar, a vida, o dinheiro, as coisas boas, talvez até as vaidades, porque somos vaidosos, gostamos de ostentar a vaidade, às vezes tudo isso vai ficar, e o que vai permanecer são aqueles que foram fiéis, esses vão estar com Cristo. Abacuque entendeu isso, porque lá, nesse hino lindo, nessa canção poética, que ele dita no capítulo 3, ele diz isso tudo. Ele fala, eu não sei, pode vir o mal. Pode vir o mal. Nós vamos repetir. Eu quero ler com você essa oração de Abacuque, em forma de canção. Fechar essa mensagem para que eu, Edna, aprenda, que você aprenda, que nós venhamos aprender que vai valer a pena. Vai valer a pena cada momento no qual nos reunimos como igreja. Como eu amo estar reunido. Como meu coração às vezes se entristece com algumas circunstâncias da vida que me impede de estar. Mas eu sei que Deus está no controle de nada. E vai chegar o tempo de tudo acontecer, das bênçãos chegarem. E ainda que esse tempo não chegue, eu vou continuar crendo que vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós estamos aqui, dentro desse espaço físico. Mas a nossa vida com Deus é apenas uma extensão daqui. Nós vamos para a nossa casa e vai continuar. Sabe por quê? Porque a nossa identidade de cristão, ela não pode ser adulterada. Seja onde for que eu estiver, essa identidade ela tem que permanecer. Eu sou a Edna, serva de Deus na minha casa. Eu sou a Edna, serva de Deus com os meus vizinhos. Eu sou a Edna, serva de Deus com os meus filhos, com os amigos, até com aqueles que me querem mal. Até isso o Senhor nos ensina. É difícil, nossa, é difícil, sabe por quê? Porque é da carne, porque nós temos os nossos instintos, é de pessoas más, mas vale a pena quando nós começamos a entrar aqui, nessa intimidade. É essa intimidade aqui que vai mostrar e vai nos transformar o nosso entendimento. É aqui. Como eu consigo isso? Intimidade. Busque, ore, leia a palavra liberta. A palavra liberta. Irmãos, é impressionante quando pegamos a Bíblia para ler. Dá sono. Pelo amor de Deus. Eu vivo isso. Eu batalho por estar reprimido. Dá um sono. Dá sono. Mas se você ficar na frente de um filme, se o filme for bom, a sinopse dele for legal, tu vê o filme até o fim, dá vontade até de ver de novo, e não te dá sono não. Mas vai pegar a Bíblia para ler. É um sono, é um desânimo. Mas aí nós vamos vencer, porque sabemos que isso a nossa carne não quer. A nossa carne não quer, a nossa carne não quer que o Espírito seja mais forte. E ela vai lutar, e é uma luta. Mas vamos ler esse hino lindo. Diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que esteja zerado. Tem compaixão de nós. Deus vem vindo na terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos os louvam. Ele brilha como a luz, os raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás dele vem doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam,
caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos, que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado, é contra o mar que estás furioso, e é por isso que montas os teus cavalos e vem vitorioso no teu carro de guerra. Pegas o teu arco e te preparas para tirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes, as montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu, as águas debaixo da terra rugiram, as ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar, quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. A tua ira marchaste pela terra inteira. Na tua fúria pisaste as nações, saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados, quando avançando como uma tempestade para os atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, pastaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado. Os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as forças e não pude ficar de pé, porquanto vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aquele que nos ataca. E ainda que a figueira não produza frutos, e as suas parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, eu me alegrarei no Senhor, louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Que a nossa oração seja essa, mesmo que seja difícil. Isso não é hipocrisia, não é dizer que está alegre quando está tudo ruim. Não é não, isso daqui é o Senhor na nossa vida. Isso daqui é Espírito Santo. Isso daqui é intimidade e comunhão. Isso aqui é possível. É possível para você, para mim. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé.